Mateus 6:19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Amado Senhor, agradecemos de todo o coração por mais essa noite em torno da Tua Palavra. Tu és a nossa vida e nós te pertencemos. Abra os nossos olhos do coração à Tua Palavra. Fala-nos, edifica-nos, transforma-nos. Demole o que, segundo a Tua perspectiva, precisa ser demolido em nossas vidas. Edifica aquilo que, segundo a Sua perspectiva, precisa ser edificado em nossas vidas. Liberta-nos totalmente para Ti. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, para que o Senhor eleve os nossos olhos para Ti, porque estamos esperando tudo de Ti e em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós então vamos começar nessa primeira reunião a compartilhar alguns princípios relacionados à questão de finanças no reino de Deus. Infelizmente, os assuntos mais abordados nas Escrituras são os menos abordados entre o povo de Deus. Não sei se os irmãos sabem, mas o primeiro assunto que o Senhor Jesus aborda em termos de número
e frequência de versos e dimensões, é o assunto do reino de Deus. Observe no próprio texto que nós vemos aqui, no verso 33 aí, olha sua Bíblia novamente, Mateus 6, 33, nosso Senhor diz: buscai em primeiro lugar o seu reino. Essa questão reino de Deus foi o assunto que o Senhor Jesus mais se ocupou quando do seu ministério terreno. A própria palavra diz que quando ele iniciou o seu ministério, conforme os evangelhos registram, ele pregava o arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Então esse é um assunto governante na abordagem do Senhor Jesus, na vida, no ministério, na pregação do Senhor. Agora, se tirarmos esse assunto, que é um assunto então muito abrangente, o reino de Deus abrange simplesmente tudo. Abrange toda a nossa vida, abrange o nosso estilo de vida, a nossa ética, nossa visão, nosso comportamento, todos esses itens juntos. Então é um tema muito amplo. Então, se retirarmos esse primeiro tópico, governante, reino de Deus, inclusive por ser tão abrangente, sabe qual é o outro assunto em número, dimensões ou de frequência mais abordado pelo Senhor? Está aí no verso 24. A última palavra do verso 24. Riqueza. Aqui é usada a expressão mamon, e depois vamos procurar explicá-la melhor. Mas por enquanto estamos falando apenas do assunto em si. Riqueza, dinheiro, foi o assunto mais mencionado pelo Senhor Jesus, a ponto dele usar até mesmo parábolas para falar sobre o reino, que é o primeiro assunto, o mais abrangente, usando a questão dinheiro. Para citar um exemplo, a parábola dos talentos. Talento é uma moeda, equivalia lá naquela época, no seu uso, a $1.000 dos dias atuais, quando ele então usou esse talento para falar sobre aquela parábola a respeito de fidelidade. Aqueles que recebiam os talentos e negociavam os talentos para fazer o quê? Muito claro na parábola, para a promoção do reino de Deus. Então, quando nós vemos a parábola dos talentos, os dois assuntos que nós estamos vendo aqui também, riquezas no verso 24 e reino de Deus no verso 33, eles estão juntos no mesmo contexto, e também estão juntos na parábola dos talentos, porque o Senhor quer falar sobre o reino dos céus e usa os talentos. Muito interessante, porque esse ponto, dinheiro, ele é de extrema importância na questão maior, mais ampla, reino de Deus. Irmãos, simplesmente não há maneira de vivermos adequadamente o reino de Deus se esse assunto de qualquer forma fica de lado ou fica de fora. É impossível, porque esse assunto toca toda a nossa existência. Esse é o ensino da palavra de Deus. Agora, irmãos, como o diabo é sutil. Como ele toma esse assunto que é tão importante, sagrado aos olhos do Senhor, e ele deturpa tanto esse assunto, a tal ponto de usar esse item, essa verdade, dinheiro, e colocá-la como uma forma de negociação no reino de Deus, seja para comprar bênção, ou seja para comprar alma. Então, quão sutil é o diabo. Mas quão enganosos somos nós, quanto engano cometeríamos, se nós então, refutando essa ênfase distorcida que se resume nessa mensagem a respeito da prosperidade, a teologia da prosperidade, nós assumíssemos um polo oposto e então não víssemos com clareza que esse assunto é imensamente necessário na nossa vida cristã, porque o Senhor ensinou assim, porque os apóstolos ensinaram assim, e porque em torno de 25% de todos os versículos da Bíblia falam de dinheiro. Isso é 1/4, é muita coisa, porque ele toca todas as questões do nosso viver e do nosso relacionar, de forma prática, é claro, mas ele toca. Então há muito ensino referente a esse assunto, e nós não precisávamos de 2 reuniões a respeito desse assunto, nós precisávamos de um curso sobre esse assunto. Agora, de certa forma, nós temos falado sobre ele, direta ou indiretamente, entre nós.
Então nós queremos ser objetivos e até mesmo didáticos para abordarmos esse assunto em 2 reuniões. Mas hoje eu sei que eu vou gastar um bom tempo com os irmãos, para que nós toquemos em alguns princípios que são relevantes nesse assunto e não percamos nenhum deles. Se você trouxe alguma coisa para anotar alguns princípios, fez bem, acharia importante, para que você possa levar para casa e meditar e ruminar esses assuntos, para que não passe então aí de leve sobre a sua cabeça. Mas também estão sendo feitas gravações sobre o assunto, para que você possa depois, se for o caso, ouvir calmamente diante do Senhor e meditando e orando sobre esse assunto tão significativo, tão importante para todos nós em todos os sentidos. Então, primeira questão importante: o reino de Deus, como um tema geral, ocupou a mente do Senhor. Esse era o assunto do Senhor. Arrependei-vos, que está próximo o reino. Dentro do assunto reino, o assunto mais mencionado pelo Senhor, dinheiro, por causa do seu significado, da sua importância. Então vamos procurar ver alguns princípios relacionados a isso. Em primeiro lugar, ainda para nós introduzirmos alguma coisa, irmãos, quando nós falamos sobre renovação espiritual, e o Senhor nos deu o encargo de meditarmos e estudarmos um pouco sobre o livro de Atos, e temos feito isso nas quartas-feiras, focando exatamente esse tema, esse assunto. Quando nós falamos sobre renovação espiritual, sobre esse mover do Senhor, a centralidade de Cristo na vida da igreja, o fato de que Ele é o cabeça da igreja, e só há um cabeça. Se Ele é o cabeça, Ele tem todo o direito, todo o governo. Ele deve governar nosso estilo de vida, nosso reunir, nosso relacionar, porque Ele é o cabeça. Então nós estamos focando aquele livro de Atos, especialmente com esse alvo em mente. Mostrar que a pessoa viva do Senhor governa todo o mover do livro de Atos, a história prática da igreja como registrada ali. Os irmãos sabem muito bem, o quanto essa questão de dinheiro, ela foi também no livro de Atos, e como poderia deixar de ser mencionado em um lugar tão importante e significativo nesse mover da igreja, da qual o Senhor é a cabeça. Então, só para citar um exemplo, nós vamos ver isso nos estudos das quartas-feiras. Os irmãos se lembram do capítulo 4? Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. E qual era a marca dessa realidade espiritual, toda espiritual? Não é? Era um o coração e a alma. Coração e alma são coisas imateriais. Aparentemente, na nossa visão, isso não tem nada a ver com dinheiro, porque a alma, coração é imaterial. Mas cuidado, sabe qual é a próxima frase? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Que coisa maravilhosa, irmão. Como o Espírito Santo coloca no mesmo versículo o espiritual e o ético, o espiritual e o prático. Porque se é verdade que da multidão dos que creram era um o coração e a alma, então é verdade que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Quando nós olhamos para esse flash, como nós temos falado nas quartas-feiras, esse flash registrado no livro de Atos, isso não nos humilha, isso não nos impressiona. Será que o Senhor realmente não tem nos chamado para uma realidade que abrange todos os itens? Será que o Senhor não quer que nós vivamos assim, debaixo dessa realidade tão singela, tão doce, tão abrangente, tão significativa, que só a igreja pode viver? Uma realidade espiritual na qual não há a visão mundana de dinheiro. Uma realidade espiritual na qual não há exploração uns dos outros, na qual não há compra de favores, na qual não há aliciamento, na qual não há uso do dinheiro para se comprar glória, posição, qualquer coisa assim. Lembra de Tiago falando sobre isso? Olha, se vocês quando reúnem aí, recebem no local de reunião de vocês, aquelas pessoas que socialmente são mais abastadas, se vocês concedem a elas os primeiros lugares, vocês estão agindo como o mundo. Lembra de Tiago exortando? Tiago está dizendo, ele não é o critério do reino de Deus. No reino de Deus, esse não é o critério. Então observe como a palavra de Deus menciona essas questões e como que ela vai nos ajudar a viver de uma forma equilibrada uns com os outros, servindo uns aos outros, prestando assistência com os nossos bens uns aos outros.
É isso que nós vemos claramente na Bíblia, não só em Atos, mas em todos os textos. Efésios 4, Paulo diz: cada um, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Trabalho é bíblico. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, onde você for, você vai ver a palavra de Deus falando, nos mostrando essa diligência no trabalho, a santidade do trabalho, do ponto de vista de Deus, e ao mesmo tempo que, se nós temos uma visão adequada a respeito de trabalho e, consequentemente, de dinheiro, nós entendemos que eles não foram feitos para se acumular, para nos sobrecarregar, nem trabalho, nem dinheiro. Mas, por outro lado, a imensa diligência que nós temos que ter no nosso coração, e a responsabilidade e a mordomia, porque nós não somos os proprietários, mas sim os mordomos, para que nós façamos então um uso santo do dinheiro. Então, em princípio, é isso que nós vamos ver nessa noite, em torno de alguns princípios abordados na palavra. Então, quero repetir esse primeiro item. Há uma necessidade imensa nos nossos dias de uma renovação espiritual, e como temos falado nisso entre nós, realidade espiritual. Há uma necessidade imensa de renovação espiritual que tenha um impacto na nossa ética. Uma renovação espiritual, e sempre terá, se ela é genuína, que tenha um impacto na nossa ética. É bobagem nós acharmos que nós estamos ganhando uma realidade espiritual. E o Senhor Jesus realmente tem sido dado a nós, e nós temos nos dado a Ele, que isso não se reflete na ética. E como nós estamos vendo aqui, o ponto número 1 da ética, segundo a Bíblia, é dinheiro, porque é o assunto mais mencionado na Bíblia. Nós teremos um assunto que mais testa a nossa ética. Está aí o assunto: dinheiro. Dinheiro é o assunto que mais vai testar a nossa ética, nossa vida prática. Então esse é o primeiro ponto. Agora, irmãos, observa uma coisa a mais. A Bíblia diz que Satanás, por causa da entrada do pecado lá no Éden, e mesmo antes disso, a queda do próprio Satanás, e então a queda do homem lá no Éden, ele se tornou o príncipe desse cosmos, como João usa a palavra, ou desse mundo. Irmão, existe um tripé sobre o qual esse mundo se sustenta. E nós precisávamos, como eu falei no início, gastar um bom tempo para examinar esses três assuntos. Mas eu sei que, de alguma maneira, no nosso reunir, na ministração de irmãos, de irmãs, o Senhor tem sempre tocado conosco em torno desses assuntos, já que são tão fundamentais. Esse tripé, indireta ou diretamente, ele sempre está sendo tocado, porque ele é tão fundamental. Qual é o tripé? O tripé que o príncipe do mundo usou para estabelecer esse seu sistema chamado cosmos, que na Bíblia significa então um sistema adornado. Cosmo no grego significa enfeite, significa adorno. Quando a Bíblia diz que o diabo é o príncipe do cosmos, está dizendo que ele, claro, ele não é autônomo, ele está debaixo do governo de Deus, ele não faz o que quer, mas o Senhor permite que nesse meio tempo, debaixo dessa esfera da rebelião de Satanás, haja essa energização do cosmos, para que esse sistema então atue como um sistema de engano. Então o Senhor Jesus, quando orou com relação aos seus discípulos, ao Pai, ele diz assim: Pai, não peço que os tires do cosmos, ou mundo, é a palavra usada lá, lembra? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E você vai ver que o Senhor vai dizer que Ele santificou o seu povo, é isso que Ele faz. Ele santifica do mundo, Ele chama do mundo, separa, santifica, Ele separa para si. E o que Ele faz? Ele envia ao mundo como testemunho. Não é isso que nós vemos claramente na Bíblia? Separa do mundo e envia ao mundo. Primeiro Ele arranca, com raiz e tudo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses. Gálatas diz que Ele nos desarraigou desse mundo perverso. Lembra a expressão de Gálatas? Gálatas 1, arrancar com raiz. Desarraigou desse cosmos, desse mundo perverso. E arraigou onde? Colossenses vai nos dizer: assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele arraigado. Então você vai ver desarraigados desse mundo em Gálatas e arraigados em Cristo em Colossenses, capítulo 2.
Foi isso que o Senhor fez. Arrancou a planta daqui, plantou a planta aqui. Do cosmos para Cristo. Mas agora, irmãos, arraigados em Cristo, nós ainda vivemos no cosmos, ou no mundo. Então qual é a nossa função? Muito claro. Sermos testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, né? No cosmos. Aqui no cosmos de Jerusalém, aqui no cosmos da Judéia, no cosmos de Samaria e no cosmos dos confins da terra. Foi isso que o Senhor falou em Atos, não é? Então, irmão, não há um ponto de testemunho mais claro da nossa realidade espiritual, da nossa renovação espiritual, da habitação do Espírito Santo em nós, do que o nosso uso do dinheiro. Porque, como nosso Senhor mencionou, dos assuntos que Ele mencionou, esse é o assunto mais importante e mais mencionado. Está aí tão maravilhosamente descrito nesse capítulo 6 de Mateus, e em muitos outros textos. O Senhor está ligando o serviço a Ele, a paz, a santidade, a descanso, e está ligando o serviço ao dinheiro, ao mamon, como ele usa a palavra no original aqui. A sua Bíblia deve trazer a palavra riquezas, né, no final do verso 24, mas a palavra no original é mamon, com letra maiúscula, e nós vamos ver depois por quê. Mamon. Então ele está ligando o serviço a Deus com descanso, com confiança, com singeleza, com simplicidade. Ele usa a figura da ave do céu, ele usa a figura das plantas, das ervas do campo, singeleza, simplicidade, serviço a Deus. E está ligando o serviço a mamon, olha as palavras aí, presta atenção. O serviço a mamon com, versículo 25, ansiedade. Depois no versículo 27 ele repete ansiedade. Depois no versículo 28 ele repete ansiedade, 3 vezes a palavra ansiedade. Depois ele repete, ele cita no versículo 31, inquietação. Não perca de ver essas palavras, inquietação. Está vendo o resultado de servir a mamon? Ansiedade, 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 3 vezes. Depois do versículo 31, inquietação, né? E tem mais uma palavra. Versículo, deixa eu localizar aqui. Versículo 32. Porque os gentios é que procuram, ânsia. Na verdade, a mesma questão mencionada em cima, ansiedade, só que aqui é desejo, busca. Ali é consequência de se devotar o coração a dinheiro, o reflexo é vida ansiosa. Agora, aqui no verso 32 é desejo ativo. Ansiedade é um reflexo de se servir a mamon. Agora, o verso 32 não é reflexo, é busca ativa. Os gentios é que buscam, é que procuram todas essas coisas. Esse é o terceiro resultado de se servir mamon. Primeiro resultado de se servir mamon, ansiedade, 3 vezes. Segundo, preocupação. E terceiro, busca ativa por ele mesmo, porque é uma devoção de coração. É o quero mais, quero mais, quero mais. Os gentios é que buscam essas coisas. Então, os irmãos percebam que o Senhor Jesus faz um contraste tão vívido entre os versos 19 e 24, em especial, entre os tesouros no céu e o tesouro na terra, os olhos bons e os olhos maus, o Senhor e Mamon. Os irmãos estão vendo? Sempre 2. A divisão do coração. E depois dos versos 25 até o 34, ele continua nesse assunto da divisão, e ele vai mostrar as consequências. O tema, na verdade, dos versos 25 até o 34 está no 24. É Deus e Mamon. A consequência de servir a Deus, singeleza, confiança, olha as aves do céu, olha as ervas do campo, não é? Simplicidade, confiança, singeleza. O resultado de se servir Mamon, ansiedade, preocupação e uma busca insana, uma busca doentia por mais, para que nisso se obtenha segurança. Então, irmão, não há renovação espiritual
sem um impacto em nossa ética. É verdade nos dois sentidos quando nós usamos aquela frase: o teu discurso, ou a tua vida, melhor, tua vida fala tão alto que eu não ouço o teu discurso. Se nós temos uma vida que realmente traz impacto, porque foi tocada pelo Senhor, e nesse ponto em especial, dinheiro, nós não precisamos nem de discurso. Nossa vida vai falar, a forma como vivemos. Ou o contrário também é verdade. Se nós fazemos discursos sobre ética cristã, sobre realidade espiritual, sobre renovação espiritual, sobre plenitude do Espírito Santo, mas nós mesmos somos ansiosos, preocupados e avarentos, nosso discurso simplesmente não tem nenhum impacto, não é? Porque o nosso discurso sempre falará mais alto do que, ou melhor, nossa ética, nossa vida sempre falará mais alto do que os nossos discursos. Então, é muito impressionante quando nós abrimos essa passagem e vemos como o Senhor se ocupou com esse assunto, essa e muitas outras. Agora, irmão, não foi apenas o Senhor. Se você gosta de literatura secular, existe um romance muito interessante de um gênio da literatura secular chamado Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski escreveu um romance chamado O Idiota. Sabe o que consiste esse romance? Ele escreveu no século XIX, foi o século que ele viveu. E ele retratou nesse romance a sociedade russa, a aristocracia russa. E tem um personagem central nesse romance que se chama o Príncipe Mishkin. Sabe quem era o Príncipe Mishkin? Era uma figura estranha, segundo Dostoiévski vai registrar. Era uma pessoa que não tinha avareza, era uma pessoa que não tinha cobiça e era uma pessoa que não tinha desejo por poder. Porque esse é o tripé. Eu abri um parêntese aí, não é? Agora eu vou voltar no meu assunto. Esse é o tripé sobre o qual o príncipe do mundo exerce, ou procura exercer domínio e governo, cativando almas. O tripé se chama dinheiro, sexo e poder, ou ambição. Esse é o tripé. Se a nossa ética cristã ela não reflete santidade e domínio sobre esses três elementos, nós não temos nenhum testemunho para dar. Santidade com relação ao uso do dinheiro, santidade com relação ao sexo, ou à vida sexual, e santidade com relação ao poder. Todos nós temos poder. Você é pai, você é mãe, então você tem poder. A questão é como você usa esse poder para com seus filhos. Você é patrão, você tem poder. Nós vivenciamos, irmãos, diversos níveis de esfera de poder e de autoridade. O uso que fazemos desse poder mostra a nossa realidade espiritual. Por isso a Bíblia trata esse assunto de forma tão fundamental. Então, quando Dostoiévski fala nesse romance sobre esse príncipe Mishkin, é muito interessante, porque você, lendo o romance, você não entende, a princípio, o que ele quer dizer com aquela figura. Mas é uma figura clara, um símbolo de Cristo. Porque aquela sociedade vai ficando ali indagativa a respeito dessa figura, desse príncipe. No início eles confiam nele por causa da ingenuidade, da simplicidade dele. Mas depois eles chegam à conclusão que ele é um idiota. E por isso o romance se chama O Idiota. Porque ele não tem amor ao dinheiro, ele não tem cobiça e ele não tem desejo de poder. Mas à medida que Dostoiévski vai escrevendo, irmãos, a mensagem que permeia o livro, muito interessante, é a seguinte: quem é idiota? Esse príncipe Mishkin, que é um símbolo de Cristo no romance dele, ou aquela sociedade aristocrática russa, que amava o dinheiro, amava o poder e amava a promiscuidade sexual? Quem era idiota? O príncipe ou a sociedade? Então a mensagem clara dele naquele livro é que idiota era aquela sociedade e não aquele príncipe. Porque esse é o tripé sobre o qual o príncipe do mundo procura governar todas as vidas. O desejo por dinheiro, um mau uso do sexo e do poder. Dinheiro, sexo e poder. Agora, quando nós olhamos para a vida dos santos agora, você vai ver quão importante foi essa abordagem na vida deles também. Sabe o que Martinho Lutero dizia? Martinho Lutero dizia que o homem precisa de 3 conversões. Uma conversão do coração, uma conversão da mente e uma conversão do bolso. Essa era a visão de Martinho Lutero sobre a realidade espiritual da conversão. Um outro homem de Deus chamado François Fenelon, ele diz assim:
A simplicidade é liberdade e a duplicidade é servidão. A simplicidade é liberdade, a duplicidade é escravidão. E essa frase não é original, né, se formos a fundo, porque foi exatamente o que o Senhor Jesus disse nesse texto, Mateus capítulo 6. Os irmãos estão vendo muito claramente aí. Se servir a Ele, coração 1, se os seus olhos forem simples, olha lá no verso 23, se porém os seus olhos forem, versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, Mateus 6, 22, o sentido aqui é simples. Sabe o que é um olho bom? É um olho que enxerga direito, é um olho que só tem um foco de visão, assim como Deus naturalmente nos criou para enxergar, né? Nossos olhos têm uma visão convergente, nós só podemos focar um objeto de cada vez. O natural nos ajuda a entender o espiritual. Como seres criados por Deus, como seres espirituais, nós também somos feitos para focar um objeto apenas. Não tem como você focar dois. Se você colocar um dedo perto do outro, você consegue enxergar só um, não é? Com pleno foco. Se você olhar para um, o outro fica desfocado. Basta 2 dedos, e bem próximo, né? Porque a nossa visão só tem capacidade de focar um objeto por vez. Não é assim? E é assim no mundo espiritual. Nós não temos capacidade de viver focando 2 objetos. Por isso o Senhor falou, se os seus olhos forem maus, o que é um olho mau? É um olho que quer focar aqui e ali, aqui e ali. Então ele diz, o teu corpo vai estar dividido. E essa luz que há em ti será trevas. E que grandes trevas serão? Então ele conclui, não poder servir a 2. Esse é o argumento de todo o texto aí. Não é? Não poder juntar tesouros nos céus e tesouro na terra. É um ou é outro. Então o Senhor está nos ensinando a mordomia dos bens, está nos ensinando a unicidade do coração, está nos ensinando a integralidade de vida espiritual. Ou é tudo, ou é nada. Essa é a radicalidade da vida cristã. Irmão, isso não é verdade na sua experiência. Pense sobre a sua experiência. Sobre isso não tem nenhuma necessidade de estar falando aqui. Pense sobre a sua experiência. O Senhor não tem pedido de você tudo? Tudo? Porque é tudo ou nada. Não há como fechar com o artista, o Senhor diz assim, isso aqui para mim é tão sagrado, isso para mim é tão importante, aquilo o Senhor não pode tocar, isso aqui é a minha fonte de vida. Nós podemos até fazer isso, mas o Espírito Santo, na sua obstinação, porque ele é determinado, muito mais do que imaginamos, na sua determinação e bondade, o Espírito Santo vai lidando conosco, dizendo, você é tolo, esse quarto que você está fechando está cheio de trevas, ele só vai ser exposto à luz, que você vai ganhar em realidade espiritual, quando você me entregar a chave dele, para que eu entre, ilumine, varra, limpe, né? Irmãos, o quarto que nós trancamos com mais chave se chama quarto do tesouro, quarto do dinheiro. Esse é que nós trancamos com mais chave, que é o primeiro que o Senhor deseja abrir, segundo o texto de Mateus capítulo 6, porque nós não podemos servir a 2 senhores, né? Então vamos prosseguir em alguns princípios importantes para nós. Vamos voltar em Mateus 6, 24. Vamos começar daí. Mateus 6, 24, então, como eu já disse para os irmãos, ele diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então agora vamos com cuidado na palavra Mamon, com M maiúsculo. Está se referindo então a uma potestade. Agora nós precisamos ver com cuidado isso na palavra, e nós vamos usar 2 textos. Abra sua Bíblia em Romanos 13 primeiro. Romanos 13, versículo 1. Vamos tentar entender um pouco sobre esse Mamon, conforme o Senhor quis nos ensinar ali em Mateus. Romanos 13, 1 diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades. Essa palavra é repetida nesse versículo 3 vezes. Então veja aí, porque não há autoridade, novamente, que não seja instituída por Deus, ou não proceda de Deus. E as autoridades, mais uma vez, que existem, foram por ele instituídas. A palavra no original é exousia, autoridade, ou potestade, nós poderíamos traduzir aí. Potestade seria talvez uma palavra mais precisa ainda do que autoridade, mas como o contexto aqui vai falar das autoridades instituídas, então no nosso português foi traduzido por autoridade, que é uma boa palavra devido ao contexto, que fala exatamente das autoridades superiores, né, que estão acima de nós. Mas só para que você saiba, a palavra aqui significa potestade.
Então ele está dizendo, todo homem que seja sujeito às potestades superiores, aos poderes superiores, porque não há potestade que não proceda de Deus, e as potestades que existem foram por ele instituídas. Então, por um lado, a finalidade de eu citar esse texto é que você veja que Deus governa sobre as potestades. Lá em Colossenses nos diz que ele é cabeça de todo principado e potestade. Nada é independente dele, ele é Senhor de tudo. Então o Senhor ordena, por um lado, ele rege sobre potestade para o nosso bem. É isso que é importante nós compreendermos, para chegarmos à conclusão lá sobre o que é mamon. O Senhor rege sobre potestade para o nosso bem. E aí está citando algumas delas. A lei, os regentes, os prefeitos, os senadores, os deputados, os presidentes, está aí. Tudo está incluído aí. Está dizendo que eles são ministros de Deus e nós devemos honrá-los. Sejam eles quem forem. Porque são ministros de Deus. A palavra é muito clara com relação a isso. Paulo em Timóteo nos ensina a honrá-los e a orar por eles, não é? E não entrarmos em murmurações políticas. Isso não cabe à igreja, né? Muito claro esse texto. Agora vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 6, só para tirarmos então a conclusão final. Efésios capítulo 6, verso 12, vai repetir a palavra usada em Romanos 13, exousia, ou potestade. Agora aqui diz o contrário de Romanos 13. Aqui diz assim, Efésios 6,12: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então essa palavra aqui é a mesma de Romanos. O que significa? Significa, irmão, que por trás dessas autoridades instituídas estão então essas potestades que são regidas por Deus. E que a nossa luta no que concerne à esfera espiritual também é contra potestades. Então, quando o Senhor usa a palavra mamon, e agora eu vou fazer a conclusão, mamon, com M maiúsculo, não é riquezas como está na sua Bíblia, é mamon, lá no original, com M maiúsculo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o fato de ser com M maiúsculo está designando uma entidade espiritual. Então agora não perca isso. As riquezas são uma entidade espiritual. Primeira conclusão importante. Irmão, quando você toca dinheiro, preste atenção. Você não está tocando papel. Você está tocando uma entidade espiritual que tem um nome: Mamon. Agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Você está tocando então uma potestade e não apenas um pedaço de papel escrito número 1, número 2, número 5, número 50. Você está tocando potestade, mamon, com M maiúsculo. Você quer ver mais? Lucas capítulo 16. Abra esse texto. Lucas 16. Se nós fôssemos entrar em assuntos práticos, nós sem dúvida ganharíamos muito com ele. E vamos procurar fazer um pouco no final da reunião. Mas, irmão, não é meu encargo central. Meu encargo central é entrar em princípios espirituais. Porque se você não ver o que é o dinheiro, você nunca vai lidar adequadamente com ele. Não adianta orientações. Faça isso, faça aquilo, ganhe assim, trabalhe assim, poupe assim, oferte assim. Essas são questões secundárias, diante do significado dessa realidade espiritual que a Bíblia chama de mamon e o nosso trato com ela. Então vamos ver Lucas 16 com bastante cuidado. Preste atenção nessa parábola. Disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Vamos com cuidado nesse texto. Esse administrador, ou melhor, esse homem rico, ele despediu o seu administrador porque ele era infiel. Ele estava despedido. Isso é importante para a gente entender a parábola e o que o Senhor quer falar. Mas quando ele foi despedir esse administrador, ele disse assim no verso 2: presta contas primeiro da tua administração. Olha só o verso 3 agora. O administrador pensou, ele disse consigo mesmo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a administração. Quer dizer, estou na rua. O que eu vou fazer agora? Fui despedido.
Trabalhar na terra eu não posso. Também de mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando eu for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 cabos de azeite. Então ele disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Desconto de 50%. Né? Está esse primeiro aí. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Toma tua conta e escreve 80. Deu um desconto de 20%. Depois, no versículo 8 diz: e elogiou o Senhor, o administrador infiel. Isso que perturba a muitos quando querem compreender a parábola. Porque parece que ele falou: mas você é uma figura tão extraordinária que eu acho até que eu vou redemitir você aqui para administrar meus negócios. Nada disso. Ele estava demitido. E se você então estudar a parábola com cuidado, você vai ver que aquele senhor rico ficou tão impressionado com a esperteza. Aqui é usada a palavra aciladamente. Olha o verso 8. Elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera aciladamente. Irmãos, esse senhor rico não é maluco, não. Ele não está elogiando o administrador dele porque passou a perna nele. Só que ele fosse doido, não é? Aquele que devia 100, ele mandou pagar 50. O outro que devia 100 também, ele mandou pagar 80. E depois o Senhor elogia e diz: mas que maravilha que você fez, não é? Aí você não está entendendo a parábola, não é? Ele não é louco, esse senhor rico. Ele está dizendo assim: mas você é muito esperto mesmo, né? Você deu uma maneira de ser decidido, não precisar mendigar, como ele considerou lá consigo mesmo. Mendigar eu não vou, não é? Eu tenho vergonha, como ele diz. Trabalhar na terra eu não posso. Então veja como ele agiu aciladamente, como diz aí a palavra. Como ele foi esperto. Ele usou o mamon. A gente vai chegar então no mamon de novo, de acordo lá com Mateus 6, aqui também em Lucas 16. Ele usou o mamon e ele fez algo mais sábio que ele poderia fazer com o mamon. O que ele fez com o mamon? Ele fez amigos. E agora ele não precisava nem daquele emprego mais. Porque agora ele tinha pessoas ali que estavam devedoras a ele, pelo favor que ele prestou com o dinheiro dos outros, passando a perna no senhor rico, não é? Esse é o ensino da parábola. Ele não está elogiando a atitude dele, mas a pessoa dele, mas sim a esperteza dele, não é? Por causa do uso que ele fez do dinheiro. Então presta atenção aqui, verso 8: porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Impressionante essa colocação do Senhor. Ele está dizendo: olha, eles estão imersos em trevas. E esse indivíduo, quando foi colocado nessa situação, olha o que ele entendeu. Presta atenção no que o Senhor quer ensinar, irmão. Isso aqui não é uma parábola financeira, não, é uma parábola espiritual. Ele está usando o financeiro para nos ensinar. Ele está dizendo: olha, ele está nas trevas, ele é filho das trevas, e olha o que ele entendeu. Ele entendeu que mamon da iniquidade é uma potestade. Ele entendeu que o dinheiro tem poder até de fazer amigos. Então, na sua esperteza aí de trevas, foi isso que ele fez, passando a perna em mim. Agora ele tem seus amigos, esses amigos vão receber nas suas casas, ele não vai precisar mendigar e nem trabalhar na terra. Foi isso que o Senhor elogiou. Os irmãos estão entendendo o princípio? Agora continue aí, verso 9. E eu vos recomendo, agora a lição do Senhor. Essa aqui então confunde mais ainda os intérpretes. Eles fazem uma bagunça com esse texto. Eles consideram colocações adicionais que não faz parte do escrito original de Lucas. Eles chamam de periscópio. São passagens que foram acrescentadas depois ao relato de Lucas, que fazem aquele transtorno com a palavra de Deus. Mas na verdade são simples. O Senhor está dizendo no verso 9 que ele usou aquele princípio da parábola que ele colocou, e agora ele vai dar a lição. Eu vos recomendo das origens, das riquezas, melhor, de origem nisso. Agora, de novo, se for o caso, anote aí no seu caderno, ou até mesmo aí na páginazinha da sua Bíblia. Sabe qual é a expressão original? Mamon de novo, com M maiúsculo. Do mamon, da iniquidade. Mamon adikos, é a palavra no grego. Adikos, ou iníquo, que contém iniquidade em si mesmo. Então agora nós chegamos no ponto bíblico, claro, do que eu estou procurando colocar para os irmãos, para que seja mostrado que eu não estou exagerando e nem forçando nada. A Bíblia chama mamon de mamon adikos. Está escrito aí no seu texto, Lucas 16:9.
traduzido aqui por riquezas de origem iníqua. No original, mamon iníquo, ou mamon da iniquidade. Agora nós entendemos lá Romanos 13 e Efésios 6 que eu li. Por trás do mamon há essa potestade. Então, quando nós tocamos em mamon, nós temos que saber, ele está energizado por potestade. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, pessoas governadas pelo dinheiro são governadas pelo diabo, porque mamon é uma potestade. É isso que precisamos entender muito claramente. Colossenses capítulo 3 diz o que para nós? Colossenses 3:5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Aí ele põe 2 pontos. A prostituição, a impureza, a lascívia. Lembra? Colossenses 3, verso 5. Aí ele diz assim, e a avareza. Avareza, que é o quê? Idolatria. Então agora fica claro de novo. Você está vendo que dinheiro não é algo neutro? Porque a avareza é idolatria. Idolatria é algo espiritual. O irmão percebe? Mais um texto que vai nos ajudar a ver. Por trás de mamon há potestade. Por isso ele é chamado de mamon, com M maiúsculo. Então quando você toca dinheiro, você não toca papel. Você está tocando potestade. E a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. E não há um dominador mais violento, mais sagaz do que mamon, no que concerne as relações humanas. Será que nós vamos falar disso? Gastar tempo com isso? Com esse mamon se alicia pessoas, com esse mamon se compra poder, se compra glória, se compra alma. Não é? Então essa é a visão do Senhor. Do mamon ádicos, do mamon iníquo, fazei, amigos, para que quando estas vos faltarem, certamente faltarão. Claro, nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Não é isso aqui que a gente mostra? Por isso, tendo sustento com que nos vestir, sejamos contentes. Então, para quando estas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Agora o Senhor ensinou muita coisa ao mesmo tempo para nós aqui num versículo só, muito maravilhoso. Primeiro então, mamon é ádicos. Mamon não é neutro, mamon é de origem iníqua. Mamon é energizado por potestades espirituais que pelejam para conquistar a devoção do nosso coração. Por que lá em Mateus 6, os dois textos têm que ser postos juntos? Mateus 6, Lucas 16. Mamon aqui e mamon ali, não é? Os dois textos. Por que lá em Mateus 6, 24 diz, não podeis servir? Eu sirvo o dinheiro me faz bem, o dinheiro me dá poder, o dinheiro me dá satisfação. Esse é o poder de mamon. Ele tenta nos dar coisas que ele não pode dar. Se ele pudesse, o problema estava resolvido. Mas ele não é Deus. Quem que pode nos dar segurança, satisfação, alegria? Só o próprio Deus. Mamon não tem essa capacidade. Então o poder de mamon é o poder da ilusão, não é? Vem a mim e você vai ter o que você quer. E nós vamos a ele, sabe qual é o resultado? Ele nos devora. Esse é mamon. Ele nos devora. Porque principados e potestades, os lugares celestiais, são o objeto da nossa luta. Então, irmãos, essas palavras não são força de expressão. Do mamon iníquo fazei amigos. Então, primeira coisa, dinheiro não é neutro. Ele é uma potestade espiritual, uma entidade espiritual. Por isso, mamon com letra maiúscula. Segunda lição do verso 9. Fazei amigos. Maravilhosa lição. Porque agora o Senhor está falando para os discípulos. Eu vos recomendo. Se você ler o início da parábola, 16 verso 1, disse Jesus aos seus discípulos. Então quando ele diz eu vos recomendo, ele está falando para nós e não para o mundo. Está dizendo uma coisa maravilhosa, que nós podemos pegar essa entidade espiritual chamada mamon e capturá-la, subjugá-la e usá-la para o benefício dos propósitos de Deus. Isso é maravilhoso. Esse mamon, que nós então deveríamos olhar para ele, não é, e dizer, não posso nem tocar nisso. O voto monástico primitivo, o voto monástico, um dos votos monásticos tocava exatamente essa questão, porque os votos monásticos
estavam baseados sobre esse tripé que eu acabei de citar: dinheiro, sexo e poder. Você já pensou nisso? Qual o voto que eles faziam com relação ao dinheiro? Voto de pobreza. Pobreza, quer dizer, nem vou passar perto, não vou tocar isso, vou ser voluntariamente pobre, e quanto mais pobre melhor, não vou tocar nele. Voto de pobreza. Com relação ao sexo, qual era o voto monástico? Voto de castidade, não é? Porque eles também entendiam que sexo era um problema muito sério, porque não tinha uma perspectiva adequada do reino de Deus, da santidade do sexo, da finalidade do sexo, do propósito de Deus para o sexo, não é? Então, quando não se tem o entendimento, coloque-se o sexo de lado. Voto de castidade. E o terceiro voto? Dinheiro, sexo e poder. Qual era o terceiro voto? Voto de obediência. Eram os 3 votos monásticos: voto de pobreza, voto de castidade, voto de obediência. Então, poder, nem pensar. Vamos passar longe de poder, porque poder corrompe. Então nós vamos fazer um voto de obediência, nós vamos só obedecer. Isso é uma ilusão, porque todos nós exercemos poder, né? Então, irmãos do Senhor, quando nós olhamos esse tripé, ele tem nos chamado para outros tipos de votos, na verdade, que não são castidade, obediência e pobreza. Não vamos tocar nos outros 2, que não são o nosso assunto para hoje. Mas com relação ao dinheiro, o voto para o qual o Senhor nos chama não é um voto de pobreza, é um voto de simplicidade. E simplicidade é diferente de pobreza. Porque sabe, irmão, esteja totalmente certo de que o Senhor vocaciona irmãos e irmãs no corpo de Cristo para que ganhem dinheiro. Isso é verdade para a igreja em toda a terra. Para que ganhem dinheiro. É vocação do Senhor. Para que usem o dinheiro segundo os princípios do reino de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Nesse simples versículo 16:9 e em muitos outros. Que esse mamon da iniquidade, por causa da graça do Senhor e por causa do significado da salvação em Cristo, ele pode ser capturado, ele pode ser subjugado. Então nós não vamos ser subjugados por ele vai ser subjugado por nós, debaixo da ação do encabeçamento do Senhor e pelo Espírito em nós, e ele vai ser usado. Os irmãos querem ver um exemplo? Claro. Dentre tantos, vou citar um exemplo, os irmãos. Deixe esse texto de Lucas marcado para voltarmos agora mesmo. Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo 3. Êxodo 3, versículo 20. Êxodo 3:20. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito. Muito claramente, o Egito é uma figura na Bíblia do quê? Do mundo. Assim como Faraó era um tipo do próprio Satanás. Muito claro, né? Na tipologia bíblica. Ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois, ele vos deixará ir. Veja bem a visão do Novo Testamento, como é clara com relação a esse assunto. O Senhor nos santificou do mundo, nos separou, nos desarraigou deste mundo perverso, como citamos lá em Gálatas. Olha o verso 21 agora. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. É muito interessante, irmão. Porque o Senhor, veja que ele está mencionando aí um item especificamente. Que esse povo iria sair, ia deixar tudo lá, o serviço não ia ser mais aquele, aquela escravidão ia acabar, não é isso? O estilo de vida deles ia mudar, até a comida ia ser diferente. O Senhor não deixou isso claro para eles? Tanto que lá no deserto eles sentiram saudade da comida, por exemplo. Até a dieta deles ia mudar, não é? Tudo ia mudar, o estilo de vida total. Então eu queria que você prestasse atenção aqui. Mas uma coisa ia ser a mesma. Qual era? Eles iam levar do Egito ouro, prata e aquelas dádivas dos egípcios. Muito interessante. Muito interessante. Porque é um mamon ádicos, lá de Lucas 16. É um mamon da iniquidade. É o tesouro do Egito. Não era de Israel, era do Egito. Israel não tinha tesouro nenhum. Israel era escravo. Era um povo escravizado. O tesouro não era deles. O tesouro era do Egito. Era de Mamon. Mas então o Senhor diz: eu darei mercê a este povo, meu povo, aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas. E, conclusão,
despojareis os egípcios. Impressionante, irmão. Ali na tipologia, né? A mesma linguagem de Lucas 16. O Senhor então está mostrando que o mamon da iniquidade, ele é para ser capturado, subjugado e usado. Sabe qual o resultado dessa captação toda aqui que o povo fez? Construção do tabernáculo. Eles usaram essa captação dos tesouros do Egito para a construção do tabernáculo. E o que significa o tabernáculo lá em Êxodo 25, logo à frente? E me farão, o Senhor diz, me farão um tabernáculo. Tabernáculo é figura do quê, irmão? A igreja. Para que eu possa habitar no meio deles. Que coisa mais maravilhosa. O Senhor podia provê-los de outra maneira, não podia? Mas Ele proveu dos tesouros do Egito. Então os irmãos vejam a coerência da linguagem do Novo e do Velho Testamento. E se você for ler lá em Êxodo 12, quando eles saem do Egito naquela noite da Páscoa, você vai ver o cumprimento disso aí. Não ficou só na promessa, não. Se você olhar lá o texto de Êxodo 12, versos 35 e 36, você vai ver que quando eles saíram, realmente eles despojaram os egípcios. Deixa eu conferir aqui rapidamente se o versículo é esse mesmo. Êxodo 12. Êxodo 12, versículo 35 e 36, exatamente. 36 diz: o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. E a frase é repetida: e despojaram os egípcios. Então está muito clara a visão, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Mamon é iníquo, Mamon é uma potestade. Quando você toca nele, muito cuidado, porque ele tem poder de chamar para si sua devoção, que você viva para ele, que você dependa dele, que você busque satisfação nele. E sabe o que ele vai te dar em troca? Está lá em Mateus 6. Ele vai te dar em troca 3 coisas: ansiedade, inquietação e preocupação, busca por ele mesmo. É isso que ele vai te dar em troca, porque ele é devorador. Ele vai devorar você, te prometendo satisfação. Então não perca isso de vista, irmão. Isso é muito importante. Então, continuando lá em Lucas 16: fazei amigos. Sabe a melhor maneira de você interpretar o fazei amigos aqui de Lucas 16, 9, na minha maneira de ver? É com Mateus 6, vamos lá, o texto onde nós estávamos. São os dois que falam sobre o mamon, não é? É com Mateus 6, 20. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Esse é o significado do fazei amigos de Lucas capítulo 16. Sabe o que o Senhor está ensinando? Está ensinando que se o mamon da iniquidade é capturado, eu estou repetindo essas palavras de propósito, para que você guarde isso. Se ele é capturado, se ele é subjugado, e se ele é usado para a promoção do reino de Deus, você está fazendo amigos, segundo Lucas 16. E você está juntando tesouros no céu, segundo Mateus 6. As duas pessoas são correlatas. Sabe qual é o resultado disso? Mateus 6, galardão. Lucas 16, amigos. O significado é o mesmo. Está dizendo que você vai ter o privilégio, por causa desse uso que você fez do mamon da iniquidade, porque sua vida tem sido santificada pelo Senhor, você está acumulando recompensa, galardão. É o mesmo princípio de 2 Coríntios 8 e 9. São 2 capítulos inteirinhos falando de dinheiro. Todos dois. 2 Coríntios, todo o 8 e todo o 9. E você vai ver que o princípio lá é exatamente esse. Que quando você administra o dinheiro para a promoção do reino de Deus, você está fazendo uma semeadura. Lembra que Paulo fala? E sabe por que você colhe pouco? Porque você semeia pouco. Não é o argumento de 2 Coríntios 8 e 9? Então Paulo está dizendo: seja generoso, semeie com alegria, semeie com generosidade, e você irá colher. Aí vem a teologia da prosperidade e diz assim: é assim que você faz negócio com Deus. Sabe qual motivação que você deve ter? Colher muito, né? Ganhar muito. E para ganhar muito, o que você tem que fazer? Semear muito. É inverso, é inverso. Eles tentam colocar a motivação do coração no ganhar muito, e para isso semeie muito, e negociam com as almas. A Bíblia ensina exatamente o contrário. A Bíblia diz: olha, você tem entendido quem é o Senhor? Você tem entendido quem é Mamon? Você tem entendido que ele é para ser capturado, subjugado e usado? Então faça isso.
com generosidade e com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. E sabe o que vai acontecer lá por consequência? Você não precisa pedir, você não precisa olhar para isso. Se você semeou com abundância, você vai colher com abundância. 2 Coríntios 8 e 9, 2 capítulos inteiros. Então, irmão, esses são princípios essenciais, não é? Para nós compreendermos essa questão do dinheiro, de mamon. Vamos avançar um pouquinho mais. Acho que nós podíamos entrar, no tempo que ainda temos, em algumas questões, vamos chamar de mais práticas, embora a gente vá compartilhar ainda alguns princípios espirituais. Para ser bem didático, eu anotei algumas coisas aqui, alguns itens, para que você considere com você mesmo, sobre como poderíamos conquistar o mamon. Conquistar o mamon da iniquidade. Capturar esse mamon, subjugar esse mamon e usar esse mamon para fazer amigos. Ou na linguagem de Mateus, para acumularmos tesouro no céu. Tão precioso. Os irmãos se lembram que o grande Alexandre, ou Alexandre o Grande, quando ele foi enterrado, ia ser sepultado, ele fez questão que as suas mãos estivessem para fora do seu esquife, lembra? Ele disse que era para que ficasse muito claro para todos os seus súditos que ele nada tinha trazido para esse mundo e nada ele podia levar dele. O princípio do apóstolo Paulo em 1 Timóteo. Eu vim de mãos vazias e parto de mãos vazias. Talvez o maior conquistador de todos os tempos, Alexandre o Grande. Naquele seu vazio, ele não era um cristão, ele não era um homem de Deus, mas ele viu o vazio. Ele foi chamado pelo poder, chamado pelo poder, chamado pelo poder, até que o poder o devorou. E quando o poder o devorou, ele quis dar esse testemunho, deixando sua mão para fora do caixão. Então, irmãos, que importante essa mensagem bíblica. O Senhor está usando pedras, rochas, como Alexandre o Grande. Não filhos de Deus, mas pedras, para nos dar um testemunho. Para que nós vejamos o vazio da nossa vida em função daquilo que não é, seja ele o que for, né? Então, quero passar para os irmãos alguns itens aí para serem considerados. Primeiro item prático. Como que nós podemos então capturar mamon? Primeira coisa, examine na luz do Senhor, segundo o princípio do Salmo 36:9, em ti, Senhor, está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então, primeiro item, se você quer conquistar o mamon da iniquidade, para usá-lo para o reino de Deus, examine o seu coração com relação a mamon. Primeiro item, o que você sente com relação a mamon? Você sente medo? Medo de perder? Desejo de ganhar? São motivações do nosso coração. Lembra dos discípulos quando foram arguídos pelo Senhor? Quando aquela mãe de Tiago e João, segundo o evangelista e segundo o outro, eles mesmos, queriam aquelas posições no reino, você se lembra? Eles foram ao Senhor e pediram assim: Senhor, eu te peço que quando no teu reino, o Senhor vier na tua glória, a gente se assente em 2 tronos, um do teu lado direito e o outro do teu lado esquerdo. Você se lembra? Tiago e João. Aí o Senhor falou: vocês não sabem o que eles estão pedindo. O que eles queriam? Eles estavam achando que serviço era uma oportunidade que eles ganharem poder. Eles tinham desejo de ganhar. Essa é uma das motivações que nós podemos ter com relação a mamon, inclusive dentro do reino de Deus. A teologia da prosperidade ensina assim: desejo de ganhar. Quando você olha para mamon, você tem medo de perder? Essa é uma outra motivação escravizadora, medo de perder. Mamon nos escraviza pelo medo de perder, assim como pelo desejo de ganhar. Quando você olha para mamon, você tem segurança. Então você vai acumulando bastante dele, porque quanto mais segurança. Irmãos, se nós não começarmos por aí, nós não temos chance. Nós precisamos saber qual impacto o mamon tem em nossas vidas. E sabe a única pessoa que pode fazer isso conosco? O Espírito Santo. Porque na tua luz, vemos a luz. E olha, irmão, não importa se você tem contato com uma quantidade muito pequena de mamon ou uma quantidade enorme de mamon. Eu quero te dizer que isso é irrelevante. Sabe por quê? É mamon do mesmo jeito. Tudo é mamon. Você tem contato com ele do mesmo jeito. Não importa a quantidade. Não se iluda com isso. Não ache que problema de mamon é problema dos ricos. Porque existem pobres infinitamente mais avarentos do que ricos. Então não se iluda com essa questão. Mamon é um problema de todos nós. Então você precisa sondar qual a tua relação com o mamon
Qual o sentimento que ele provoca em você? É o primeiro passo, muito importante passo, para que o Espírito Santo possa então permear você, mostrando que Cristo é a tua segurança, Cristo é a tua satisfação, Cristo é a tua paz, Cristo é a tua garantia. Tua garantia não é a tua poupança no banco, e tua garantia não é nem se você não tem nada, que você então produza alguma coisa, e trabalhe, e ajunte, e trabalhe. Não é a tua garantia, Cristo é a tua garantia. Então, meu irmão, se nós não começarmos por aí, nós não vamos dar nem o primeiro passo. Então, o primeiro passo que eu queria sugerir para os irmãos é isso: sonde seu coração diante do Senhor quando você olha para Mamon. Qual o sentimento que ele te desperta? Segundo item, seja realista. E com ser realista eu quero dizer o seguinte: eu acho que a grande maioria dos irmãos que congregam aqui possuem casa própria. Casa própria. Para citar um exemplo, quase que a maioria esmagadora possui casa própria. Você sabia que um indivíduo que possui casa própria está entre os 5% das pessoas mais ricas do planeta? Se você tem casa própria, você faz parte da elite financeira do mundo, porque só 5% dos habitantes do planeta têm casa própria. Nós não temos noção do que é fome, necessidade e miséria. Quando nós nos olhamos à luz da humanidade, nós somos ricos. A grande, esmagadora maioria de nós aqui é rica, financeiramente falando. Então nós não somos realistas, porque Mamon nos cega. Mamon nos cega. Nos cega completamente. Então é preciso realismo. E sabe como nós adquirimos realismo? Olhando para Deus, no sentido vertical, primeiro passo, na tua luz vemos a luz, e olhando uns para os outros. Como o Senhor nos tem abençoado, como Ele tem sido generoso para conosco. Não há lugar para avareza no nosso coração, mas sim para confiança, para dependência. Ele tem nos abençoado prodigamente, porque olhando no sentido humano apenas, natural, nós temos aí semelhantes nossos, 95%, que nem mesmo casa própria possui. E destes, mais de 50% estão abaixo da chamada linha de miséria. Mais de metade dos habitantes do mundo não tem o que comer. Então, nós precisamos desse realismo e precisamos muito para que não sejamos cegados. Terceiro item que eu queria sugerir, e entendo ser muito importante: comunhão e confissão. Comunhão e confissão. Não guarde esse assunto de mamon e de lutas com relação a dinheiro, vida financeira para você. Não guarde, porque você está lutando contra principados e potestades nos lugares celestiais. E nós precisamos muito da ajuda do corpo de Cristo. O assunto de Paulo em Efésios qual é? Qual é o tema de Paulo quando escreve para Efésios? A igreja, o corpo de Cristo, não é? E ele termina o assunto da igreja falando da batalha espiritual. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, revestido da couraça, da espada, do escudo, não é? Orando em todo o tempo no Espírito e jejuando, não é? Orando em todo o tempo no Espírito, intercedendo uns pelos outros, porque essa é nossa luta, de todos nós. Então, terceiro item, comunhão e confissão. Fale com seu irmão, confesse um ao outro, busque ajuda específica. E eu sei, porque tenho de alguma forma acompanhado e estado junto aos irmãos, que isso tem sido feito por alguns irmãos aqui no corpo de Cristo, graças a Deus. Os irmãos têm procurado ajuda nesse sentido e têm sido ajudados por irmãos mais hábeis e mais capazes no sentido de entendimento, de visão ou até mesmo de prática nesse assunto espiritual. Então que continuemos fazendo isso, porque a luta é grave, a luta é séria e Mamon quer nos tragar, seja pelo desejo de possuir, ou seja por nos manter escravos de dívidas, não é? Escravos de compulsões, escravos de superfluidades, escravos de vaidades, não é? É assim que Mamon estica os seus tentáculos para nos capturar. O supérfluo, o desnecessário, o irrelevante, né? Nos clamando aí de todas as formas para o nosso coração. Então, comunhão e confissão é uma questão fundamental. Um quarto item que eu queria sugerir para os irmãos: examine a Bíblia e tome cuidado com as palavras meu e minha. Deixa eu citar um exemplo. Ageu 2:8. Abra esse texto, por favor. Ageu 2:8.
Um versículo tão simples, tão lindo, que nós precisávamos ir diante do Senhor e orarmos esse assunto. Orarmos esse assunto. Não é lermos apenas, estudarmos, não. Orarmos. Ageu capítulo 2. Olha o que diz o verso 8. Só o Senhor tem direito de usar esse pronome pessoal aí, olha. Minha é a prata. E o outro agora masculino, meu. Então muito cuidado com esses dois pronomes. Muito cuidado. Meu dinheiro. Minha prata. Porque o Senhor Jesus está dizendo, minha é a prata. E Ele está dizendo, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, isso aqui precisa se transportar para a realidade espiritual na nossa vida. Nós não temos nada. Nós somos mordomos e devemos ser responsáveis, para que nós saibamos receber o que o Senhor quer nos dar e o quanto Ele quer nos dar. Não tenha dúvida que Ele vai dar um pouquinho, aí um pouco mais de pouquinho, e aí uma quantia relativamente razoável, e uma outra maior ainda, e um montão para alguns irmãos. Ele sempre fez isso e sempre vai fazer. E cada um de nós tem que ser fiel nisso que Ele está concedendo, porque é isso que Ele nos ensina. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E os irmãos que têm recebido um montão não são diferentes dos que têm recebido um montinho, porque o que o Senhor requer é a fidelidade, seja no pequeno ou seja no grande, porque diante de Deus é tudo pequeno. Foste fiel no pouco, porque a prata e o ouro é dele, é Ele que é o Senhor e o possuidor. Então não importa a quantidade, a nossa fidelidade sempre vai ser no pouco. Os irmãos percebem? E o único que tem direito de usar o pronome pessoal com relação a prata e ouro é Deus. É isso que ensina Ageu 2,8 e muitos outros textos. É meu, não é teu. Então você vai administrar para mim. Agora quero ver como você vai administrar. Se você vai capturá-lo ou se ele vai capturar você. Se você vai usá-lo ou se ele vai usar você. Essa é a questão. O que você vai fazer com ele? Você vai promover os bem-estares da sua vida ou você vai promover o meu reino? E as verdades relacionadas. Essa é a questão. Então, cuidado com esse possessivo quando nós lidamos com dinheiro, meu e minha. Quinto item. Se você estudar todo o capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, que eu já sugeri aqui, os dois inteiros, leia inteiros, 2 Coríntios 8 e 2 Coríntios 9, são dois capítulos inteiros sobre dinheiro, ofertar, repartir e tudo mais. Você vai ver que o tema é a graça de dar. A graça de dar. Irmão, e agora aqui a gente precisa parar um pouquinho. Sabe como que a graça de dar é um instrumento para capturar mamon? Martinho Lutero dizia então que o homem precisa de 3 conversões: do coração, da mente e da bolsa. A graça de dar, ou o ato de dar, é um instrumento mais forte para a conversão desse terceiro item, conversão do bolso. Você quer ter um bolso convertido? Force-se a dar. Porque quando você estiver peregrinando aí, nas alturas do misticismo, né? Do Senhor é a prata e do Senhor é o ouro, mas guardando tudo para você, você não está sendo prático. Você quer lidar adequadamente com esse assunto? Abençoe outros, dê, reparta. Esse é o ensino de 2 Coríntios 8 e 9. Dar tem a capacidade de enfraquecer mamon. Porque, irmão, sabe uma coisa que o mamon detesta? Ser dado. Sabe qual é o prazer de Deus? Não poder servir a Deus e as riquezas. Vamos pensar. Sobre Deus, a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa é a natureza de Deus. E Ele deu nada mais, nada menos do que o seu Filho. Esse é Deus, porque Deus é amor. Sabe qual é a natureza de Mamon? É exatamente o oposto. Mamon não dá nada, porque a natureza dele é obter, é escravizar, é chamar para si. Ele nunca dá. Por isso, irmão, que quando você dá uma oferta, você já observou? Quando você dá uma oferta, seu coração vai junto. Você já percebeu isso? Quando você dá uma esmola, vai um pedaço de você, não é? Quando você dá R$50, aquilo dói tanto, não é? Não é assim? Por que outra coisa não dói tanto? Porque está indo uma parte de você.
não é? Ou será que é só lá em casa que acontece isso? Porque é uma potestade espiritual que está falando para você, não, de jeito nenhum, guarda, acumula, compra, faz, não é? Traz benefício para você podia comprar aquilo, você podia obter aquilo, você podia fazer aquilo que você está esperando tanto, aquilo, e etc. Mamon tem muitas vozes. E sabe como que nós esmurramos o rosto de Mamon? Dando. É assim. É assim que nós estamos falando para ele, você não me governa, eu tenho um Senhor, e dele é a prata, e dele é o ouro. Eu confio nele, eu espero nele, eu sou dele, não é? Isso é esmurrar Mamon, dar. Porque dar é a natureza de Deus, dar não é a natureza de Mamon. Irmãos, compreendem? Então, o quinto item, a graça de dar. Aqui eu anotei uma frase interessante, eu queria citar textualmente para você, presta atenção, é de um economista. Olha o que esse economista diz. O dinheiro é uma forma de poder tão ligada ao seu possuidor que não se pode dá-lo continuamente sem assim dar-se a si mesmo. Que interessante, sabedoria desse homem. O dinheiro é uma forma de poder tão ligada ao seu possuidor que não se pode dá-lo continuamente sem então dar-se a si mesmo. Ele diz que dinheiro e nós são uma coisa só. Quando nós o damos, nós estamos nos dando. E sabe o que é essa visão bíblica mesmo? Quando Paulo elogia os irmãos de Tessalônica, que eram pobres, mas tinham tido um desejo tão imenso de ofertar para os mais pobres ainda do que eles, lá da Judéia, que estavam passando aflições e perseguições, tão maravilhoso aquele texto. Paulo diz assim que eles imploraram. Sabe o que Paulo queria fazer? Impedi-los de dar, porque eles eram muito pobres. Então Paulo falou, deixa que outros ajudem os pobres da Judéia, porque vocês já são pobres, né? Mas eles falaram, Paulo, por favor, nos deixe ajudar. A palavra diz que eles rogaram a Paulo que eles queriam ajudar os outros mais pobres do que eles, mesmo sendo pobres. Então aí Paulo fala assim, que ele entendeu que uma coisa estava acontecendo com eles. Paulo disse assim, eles deram a si mesmos, primeiramente ao Senhor, e então deram-se a vocês. Olha onde Paulo vai tocar. Sabe por que eles estavam tão desesperados para dar do pouco que eles tinham, da pobreza que eles tinham? Porque eles deram-se a si mesmos ao Senhor. Então eles queriam abençoar vocês numa pobreza maior do que a deles. Ah, irmão, se tivesse essa disputa na igreja hoje, hein, a situação seria tão diferente, não é? Mas isso é resultado da plenitude do Espírito de Deus. Isso é resultado de realidade espiritual, né? Então esse seria o quinto item dos que eu queria sugerir para os irmãos. Agora então eu vou concluir citando, queria passar para os irmãos aqui mais 4 itens. Agora sobre uma outra ênfase aqui que eu não posso deixar de dar, tenha paciência um pouquinho mais. Já avisei no princípio que eu ia me alongar um pouco, só vou compartilhar na reunião de hoje, na próxima serão outros irmãos. Eu queria sugerir para os irmãos 4 itens agora, relacionados a dinheiro e família. E sugerir mesmo, nós não temos tempo de compartilhar tanto material aqui, mas você levar para casa e orar sobre dinheiro e família, ou família cristã e dinheiro. Como eu disse para os irmãos, a ênfase é dupla. Uma é ver o lado espiritual do assunto, que eu já procurei fazer na primeira sessão, quão importante é ver a questão de Deus e Mamon, e a outra questão prática, né? Então já passei 5 itens aí gerais, agora quero passar 4 itens rapidamente sobre família e dinheiro, para os irmãos considerarem. Primeiro item, quem faz as decisões na nossa família, é Deus ou é Mamon? Para você pensar. Você é prático. Se o seu filho te pede alguma coisa que ele quer, e você responde assim, não vou te dar, ou não posso, seja de que maneira for, porque não tem dinheiro, você está mostrando quem governa teu lar. É o dinheiro. Porque você não vai dar, porque você não tem dinheiro. Se você tivesse dinheiro, você iria dar. Então o dinheiro governa o dar ou não dar. Então, irmãos, nós ensinamos nossos filhos muito mais do que nós imaginamos. Nós ensinamos até calados, né? A omissão ensina muitas vezes mais do que o ensino ativo, muito mais nessas frases, nessas colocações. Não é o Mamon que deve governar a família cristã. Você não vai dar ou não dar para o seu filho porque você tem ou não tem dinheiro. Você deve ensinar ao seu filho que
cada item que ele deseja. A menina que quer uma bonequinha, que quer um vestido, o menino que quer um não sei o que, ou não quer uma outra coisa. Nós aprendamos a orar, a esperar. Se o Senhor quer dar, Ele vai prover. Ele vai prover da maneira adequada, por meios adequados. Através disso você pode ensinar os seus filhos a lidar com dinheiro, pode ensinar seus filhos a poupar dinheiro, pode ensinar seus filhos a administrar dinheiro, pode ensinar seus filhos a doar dinheiro, não é? Tudo isso que nós precisamos aprender, que a Bíblia ensina tanto, precisamos ensinar para eles. Então não é questão não tem dinheiro, agora não posso, não tem dinheiro, porque não é dinheiro que governa o dar ou não dar. Nós precisamos entender que é a vontade de Deus. Porque senão o contrário seria verdade. Eu tenho dinheiro, então você pode ir na loja, minha filha, e comprar 5 vestidos, porque eu tenho dinheiro. Isso não vai fazer a menor diferença para mim. De novo o dinheiro governa. Porque será que é a vontade de Deus que essa filha vá na loja e compre 5 lindos vestidos? Talvez não seja. Talvez não seja. Então não é Mamon quem governa nosso lar. Deve ser o Senhor. A palavra de Deus tem tanto ensino, por exemplo, sobre vestir, que nossas vestes não sejam tanto dispendiosas, que nós saibamos nos ataviar com modéstia e bom senso. Não é assim que a Bíblia ensina? Então não deve ser Mamon que governa o nosso vestuário, não é? E assim em todas as áreas da vida. Então os irmãos percebam que é tão sutil, mas é tão importante. Aí nossos filhos crescem com qual mensagem? Eu preciso me entregar ao trabalho, ser um empreendedor, ganhar dinheiro, porque é assim que eu vou obter o que eu quero, não é? E esse é um engano. Você está colocando seu filho na boca do Mamon, para o Mamon comê-lo, devorá-lo. Você percebe, irmão? Você percebe como é grave? Então, quem governa nossas famílias? É Deus, a vontade de Deus, ou é Mamon? Segundo, as pessoas são muito mais importantes do que coisas. Vou citar um texto aqui que vale a pena nós lermos. Deuteronômio 24, de 6 a 13. Pessoas são muito mais importantes do que coisas. Nossos filhos leem essa mensagem, e até mesmo nossa esposa, de nós e nós dela, assustadoramente, de forma fidedigna, quando nós damos mais valor a coisas do que a pessoas. Isso também é muito prático. Quando lá naquela atitude desastrosa, tantas vezes normal de uma criança, porque criança faz criancice, senão criancice não ia ser chamado de criancice, criancice de criança, não é? Ela danifica aquele brinquedo caro que ela ganhou, coitada, não é? Ela quase vai morrer de repreensão, de humilhação, de xingamentos da parte do pai, porque ela estragou aquele brinquedo, né, que precisou de tanto mamon para ser comprado. Não é assim? Porque coisas para nós, muitas vezes, são mais importantes do que pessoas. Aí a menininha está lá tomando o Nescauzinho dela e derrama o Nescau naquele vestido que ela comprou. Aí coitada, não é? Ela vai ser humilhada, porque o vestido é mais importante do que a menina que está dentro do vestido. Isso mostra que nós somos avarentos, né? Estou citando exemplos simples. Então, olha o que diz Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, de 6 a 13. Veja que lindo texto, irmãos. E olha, isso não está no Novo Testamento, você já pensou? Isso está no Velho Testamento. Olha a preocupação do Senhor, o cuidado com aquele povo de Israel. Deuteronômio 24, 6. Preste atenção aí na sua Bíblia. Não se tomarão em penhor as mós ambas, aquelas 2 pedras de moer, né? Nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Uma pessoa está devendo para outra, 2 judeus, um está devendo para o outro. Então ele vai levar em penhor as 2 mós. Ele vai matar o outro de fome, ele não vai ter com quem moer, né? Então o Senhor está fazendo de jeito nenhum, você não vai fazer isso. Suporta a dívida dele, deixa ele com as 2 mós. Isso aqui é espírito do mundo? O mundo tira as 2 mós, se as duas mós não der para pagar a conta, tira a casa, tira tudo que está dentro, não é? Assim que o mundo age. Mas não, Senhor, não na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Versículo 7. Se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, os filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Versículo, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Olha o verso 10. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora
e o homem a quem emprestastes, aí te trará o penhor. Porém, se for o homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhes-á sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isso te será justiça diante do Senhor. O indivíduo estava devendo para o outro, ele não tem que me pagar, então eu vou lá e arranco as roupas dele, né? Em penhor, vou pegar. Não, você vai deixar as roupas dele com ele. Ou se você tirou isso em penhor e ele não pôde vir e te restituir o que te devia até de noite, você vai levar tudo de volta para ele antes que venha a noite, mesmo que ele não te pague, porque ele precisa dormir quentinho. Ele não vai morrer de frio, porque te deve. Esse é o princípio da palavra de Deus de Velho e do Novo Testamento. Tão lindo, irmãos, não é? Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Se você pegar as ferramentas dele, ele vai falar em outro texto, Deuteronômio 24, se você pegar as ferramentas dele em penhor e ele não pôde te pagar, devolve a ferramenta dele, porque ele precisa trabalhar para ele sobreviver. Então, tão práticos, tão lindos os ensinos, né? Deuteronômio, dentro desse mesmo princípio. Vou citar então rapidamente os outros aqui. Terceiro, nós ensinamos pelo exemplo e estilo de vida, e não pelo palavreado. Isso é muito óbvio. Nós queremos que os nossos filhos aprendam a lidar com dinheiro, eles estão vendo o nosso viver. Se nós somos pródigos, esbanjadores, vaidosos, eles estão lendo o nosso estilo de vida, e é dessa maneira que eles irão viver, porque nós ensinamos pelo exemplo. Um certo homem de Deus disse uma coisa interessante. Ele diz assim: nós ensinamos nossos filhos de 3 maneiras principais. A primeira é pelo exemplo, a segunda é pelo exemplo, e a terceira é pelo exemplo. Essa é a mensagem que os nossos filhos leem, né? Não tem como ser diferente. Então, ensinamos pelo exemplo e estilo de vida. Por exemplo, não competir. Como nós vamos criar os nossos filhos para viver de uma forma sadia, numa vida com Deus, se eles nos viram competindo a vida toda? Porque o fulano tem, eu tenho que ter, porque eu tenho que ter aquilo que é necessário, que todo mundo tem, porque não se vive sem isso e tem que ter isso, né? Não é assim. Nós não vivemos competitivamente. Nós vivemos reconhecendo a vontade do Senhor para nós, para a nossa família, e ponto final. Sem competição. Outro item: mostrar a eles de forma prática o lado edificante e o lado escravizante do dinheiro. Se você quiser, o lado sombrio e o lado luminoso. Eles precisam entender que Mamon é potestade. E quando eles forem cada vez mais, à medida que vão crescendo, sendo expostos à potestade, que eles tenham ensino e oração. Que eles saibam que eles não estão tocando um papel qualquer, mas estão tocando uma potestade espiritual que tem poder de dominá-los, de tragá-los, como nós mostramos em Lucas e em Mateus. Mamon ádicos, Mamon iníquo. E segundo, ore por seus filhos, porque na medida em que eles forem crescendo e tocando dinheiro, eles estão tocando potestades. Então ensine e ore. Mostre a face sombria, o Mamon iníquo, e mostre o lado luminoso. Mostre que o dinheiro pode ser capturado, subjugado e usado, como nós falamos, o que a Bíblia ensina. Ensine para os filhos e ore por eles. Dinheiro é assunto de oração. E o último item: ensine que a satisfação não está ligado ao ter mais, porque o pecado arraigou isso no nosso coração. Ter mais, 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 mais. A voz de Mamon, nesse sentido, no nosso coração é dá, dá, dá. Me dá, me dá, me dá. Então nós precisamos ensinar e orar e mostrar na nossa vida para os nossos filhos que satisfação não tem nada a ver com posses. Nada a ver. Satisfação é uma coisa espiritual. É uma realidade espiritual que está numa pessoa, o nosso Senhor Jesus. Só nele há satisfação. Ela nunca vai estar em coisas. Nunca. Então nossos filhos precisam crescer aprendendo isso. E sabe, irmão, nós temos um entendimento razoável desse assunto, mas nossos filhos não. Então sabe qual a melhor palavra para você usar nesse ensino? Você deve falar muitas coisas segundo o Senhor te der discernimento, mas talvez a melhor palavra para ensinar essa lição é não.
Eu quero isso, eu preciso daquilo, eu quero isso. Não. Não é uma palavra muito instrutiva. Para que ele aprenda que o não vai levá-lo a entender que a sua satisfação não está naquilo. Então, muitas vezes, seu primeiro passo é o não. Agora, nós somos muito frouxos. Algumas semanas atrás, acho que já tem alguns meses até, saiu, e eu já estou concluindo, na capa da Veja. Agora observe, Veja é uma revista mundana. E quem escreveu o artigo foi um jornalista que não é homem de Deus, só um jornalista. A capa da revista Veja era um filho grandão, agigantado, com o pé levantado assim, pé para cima, e debaixo do pé dele estava o pai. E a capa da Veja escrita assim: a tirania dos filhos. Sabe quem está reconhecendo isso? Os psicólogos, o mundo. Que houve uma inversão tão violenta que agora a sociedade não sabe mais o que faz. Porque agora os filhos são os tiranos. Eles governam. E ponto final. Isso é definitivo. Eles estão governando. E a sociedade está desesperada. Então os psicólogos nunca tiveram tanto ajuda nesse nível para dar. E o que eles estão falando? Se você ler esse artigo, você vai ver. Eles estão procurando mostrar para os pais: olha, pai na casa deve ser uma figura de autoridade. Mas sabe o que eles falaram há 20 anos atrás? Que não era nada disso. Que você devia olhar para o seu filho e falar: e aí, amigão? Eu sou só o seu amigão, né? E a relação pai e filho foi quebrada. Ficaram dois amigões. E nada mais do que isso. Foi a psicologia que baniu a relação pai e filho. Agora a psicologia tonta, ela está querendo recuperar essa visão de pai e filho. Os irmãos percebem a loucura do mundo? Eles não sabem o que eles fazem, eles não entendem nada, eles não sabem para onde eles vão, né? Nós precisamos recuperar a visão de autoridade, paternidade e de filiação. A amizade está envolvida nisso, e como está? Muito. Mas essa ordem não é perdida. Pai é pai, filho é filho. Pai é para exercer autoridade, filho é para obedecer. E é assim que deve ser. E nós precisamos aprender a conduzir nossos filhos assim. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a orar, a pensar, a meditar diante dele a respeito desses princípios. Amém. Vamos orar. Pai, nós entregamos ao Senhor a Tua palavra compartilhada nessa noite, porque o Senhor sabe quão grande é a necessidade do nosso coração. Peço ao Senhor que nos ajude a ver espiritualmente esses princípios, Senhor, da Tua palavra, e nós andarmos segundo eles. Acima de tudo, pedimos tanto a Ti, Senhor, que verdadeiramente o nosso coração não seja um servo de Mamon, mas nós possamos encontrar a doçura da nossa vida, do nosso serviço e da nossa devoção exclusivamente a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a capturar, ajuda-nos a subjugar e ajuda-nos a usar o dinheiro para a promoção do Teu reino, da edificação da igreja, dos Teus propósitos ligados à nossa vida. Nos permita isso, Senhor, nos ajude, fala ao nosso coração, ajuda-nos a ordenar nossas casas para a honra, para a glória e para a plenitude espiritual do Senhor no nosso meio. Quanto nós queremos isso, Senhor. Habita entre nós, flui entre nós. Nós queremos ter impacto de testemunho, Senhor. Não queremos viver como o mundo, escravizado, avarento, mas queremos viver com impacto nas nossas vidas, testemunhando do que o Senhor tem feito em nós, abençoando uns aos outros, servindo uns aos outros. Nos dá discernimento, nos dá entendimento. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.